Graças a Deus, saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez retornando à casa do Pai, a família da fé. Eu fico muito feliz por aceitar mais um convite do pastor Daniel, que Deus abençoe esse ministério, essa igreja, a todos que compõem cada servo de Deus. Amados, sem perca de tempo, vamos abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 6. Depois nós vamos ler também lá em Atos, capítulo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Pois, primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Vá lá para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Depois nós vamos ler o versículo 13 em diante. Atos capítulo 1, versículo 4. Certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. 12 em diante. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Tendo chegado, subiram ao cenáculo, onde permaneciam. Os presentes eram Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão reunida era de quase 120 pessoas. Amém? Vamos assentar no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Propósito da busca do amado e meigo Espírito Santo de Deus. Ninguém estaria aqui se o Espírito
Santo não estivesse dentro e habitando neste corpo em nosso coração. Não haveria igreja sem o Espírito Santo, sem o Consolador. Não haveria pecadores, pessoas transformadas, mudadas em seu coração, em sua mente, em suas atitudes, na sua conduta, no seu caráter, na sua índole, se o Espírito Santo não existisse e não estivesse agindo em nossa vida. Não haveria pessoas convertidas a Cristo e tendo Ele como único Senhor e Salvador, se o Espírito Santo ainda não tivesse, ainda está agindo na face da terra para todo aquele que humildemente se achega a Cristo e se joga aos seus pés, admitindo que precisa mudar, não de religião, mas mudar de vida, mudar de postura. E aí sim o Espírito Santo ele vai encontrar espaço, a brecha, legalidade para agir na minha vida, na tua vida e para todo aquele que chega prostrado, que chega com o coração rasgado, quebrantado. Só aí o Espírito Santo de Deus ele vai encontrar realmente e ser dono desta pessoa. Sem o Espírito Santo não haveria ninguém aqui curado, sarado, liberto, tanto fisicamente como no seu emocional, como no seu intelecto, como no seu lado espiritual. Somente o Espírito Santo agindo é que pode curar doenças e enfermidade, que pode tirar toda moléstia. Somente o Espírito Santo é que tira o passado de dentro de nós, da velha criatura, do velho homem, da velha mulher. Somente o poder do Espírito Santo é que pode fazer de nós uma nova pessoa, porque como diz a palavra, segundo Coríntios 5,17, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova pessoa. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo, porque o Espírito Santo ele age, ele opera, ele batiza, ele cura, ele sara, ele liberta. O Espírito Santo nos dá vida onde existia morte. O Espírito Santo ele nos dá alegria onde existia tristeza. O Espírito Santo ele vem dando saúde onde existia doença. Então nesta noite eu e você podemos adorar a terceira pessoa da Trindade, que é o amado e meigo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Estamos no lugar certo, no local certo, no endereço certo, nesta noite de quinta-feira, onde no começo do culto que você está prestando até no momento de agora e até o término, o Espírito Santo continuará operando para todo aquele que o deseja, para todo aquele que o ama. É isso que Deus quer encontrar em cada servo nesta noite, seja na segunda, na terça, na quarta, toda semana, ao levantar, ao abrir dos olhos, que eu e você possamos falar: bom
dia, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, guia meus passos, guia minha mente, guia meu pensamento, guia minhas atitudes, aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou me relacionar com as pessoas do meu dia a dia. Espírito Santo, toma meus lábios, toma minha boca, porque eu quero ser dependente e submisso ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, a gente vê desde Gênesis, capítulo 1, dos primeiros versículos que fala que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo já pairava, já se movia sobre a face das águas, e toda pessoa, toda criação de Deus que não deseja, que não ama o Espírito Santo, que o despreza, que quer viver pelo próprio coração, pela própria cabeça, e pensa que a vida se resume no aqui e o agora, essa pessoa é, simbolicamente falando, uma terra sem forma e vazia, vazia do Espírito Santo, sem forma, uma desordem, um caos, e havia trevas, e havia um abismo, e havia escuridão sobre a terra. A vida sem o Espírito Santo, ela continua na treva, na escuridão, até porque não teve o encontro real com Cristo, com Jesus, com o Senhor, com o Salvador da sua vida. E o Espírito Santo, ele fica impossibilitado de habitar e morar dentro desta pessoa, porque 1 Coríntios 3,16 fala que o nosso corpo, ele é o quê? Ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Mas bem-aventurado e feliz somos nós nesta noite que estamos aqui reunidos e falando obrigado a Deus, porque nós temos este selo, nós temos este carimbo, nós somos marcados, nós somos comprados pelo sangue, e este selo significa que eu e você somos a propriedade particular de Deus. É como uma carta do correio que tem um selo, tem um destinatário, tem um dono que escreveu aquela carta, que vai sair de um lugar para chegar até outro lugar. Assim sou eu e você. Por enquanto estamos aqui, mas o nosso lar não é aqui. A nossa casa é na vida eterna. E quando o arrebatamento acontecer, Jesus vier nas nuvens, ele vai olhar para mim e para você e verá este selo do Espírito Santo, e ele vai falar: aquele é meu, aquela é minha, porque o Espírito Santo está habitando dentro de cada um de nós. Aleluia. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele vem agindo no Antigo Testamento, e praticamente todos aqui sabem que ele, por um breve momento, ele agia em reis, em sacerdote, em profeta, mandava mensagem, só que o Espírito de Deus era retirado, e o tempo foi passando, usando Davi, usando Sansão, usando Débora, usando Eliseu, usando Elias, usando aquela gente boa do Antigo Testamento.
Só que o tempo ele foi passando e nós vemos a partir do Novo Testamento com o nascer de Cristo em forma de uma criança, em forma de um bebê, e ali na sua adolescência e na sua animosidade ele já pregava, e ali João Batista estava no Rio Jordão, e chegou o momento de Jesus, ali mais ou menos de 30 anos, foi batizado nas águas, aquela fila de gente pecadora, mas lá estava aquele que não errava, aquele que não falhava, aquele que não pecava, aquele que era santo, aquele que era perfeito, estava lá entre eles. E João Batista, quando olhou para os olhos do Mestre, ele viu a pureza, ele viu a santidade. Era eu que deveria ir até o Senhor, e é o Senhor que vem até mim. Eu não sou digno de desatar os cadarços da sua sandália. Mas Cristo falou: João, deixa cumprir a palavra do meu Pai. E quando Cristo ele foi batizado nas águas, todos nós sabemos, o céu se abriu e desceu em forma de pomba o Espírito Santo de Deus, o revestiu. Assim começou o ministério, a obra de nosso Senhor, de nosso Salvador. Mais ou menos 3 anos e meio, Cristo com o Espírito Santo, por onde ele passava, de aldeia em aldeia, de casa em casa, de família em família, o Espírito Santo o usava. E assim também Deus ele quer fazer com você e comigo, por onde você for, o Espírito Santo ele quer te usar. E havia curas, pessoas cegas vendo, mudo falando, leprosos sendo curados, paralíticos andando, mortos sendo ressuscitados, porque o poder do Espírito Santo habitava em Jesus. E assim também, a cada dia que eu desejo o Espírito Santo, e você também, no nosso dia a dia, seja qual for o ambiente, fomos escolhidos lá fora para ser o sal da terra, a luz do mundo, para fazer a diferença. E Deus nunca gostou de pessoa muito grande, mas Deus ele sempre gostou de pessoa humilde, simples, pequena, mas que deseja o amado e meigo Espírito Santo para ser usado. Este punhadinho de barro, você um punhadinho de barro na mão do oleiro, mas cheio do Espírito Santo, vai fazer a diferença lá fora. Vai levar vida, vai levar transformação, vai levar vida sarada, curada, liberta, mentes transformadas, corações mudados, porque o Espírito Santo, como fala em Mateus capítulo 10, ele vai tomar a tua boca, o teu lábio, e não será você que falará, mas é o Espírito Santo. Ele colocará palavras na sua boca, como fala 2 Coríntios 3, versículo 3, que eu e você somos uma carta viva, escrita não por tinta normal, mas escrita pelo Espírito de Deus, porque Ele habita nas tábuas do nosso coração. O Espírito Santo ele se move, amado. O texto que eu li para você, de 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 6, se eu não me engano, depois de Jesus ressuscitado, se você se atentou, ele apareceu, está
está bem claro, acho que no versículo 6, para mais de 500 pessoas. Só que Deus me levou aqui em Atos capítulo 1 e que me chama a atenção o versículo 15, aonde estavam os discípulos, os apóstolos, onde estava reunido a mãe de Jesus, outras mulheres, no cenáculo, no templo, na igreja, em um só propósito, em um só ideal, em um só objetivo, estavam no endereço certo, todos querendo o mesmo sonho, que era o derramamento do Espírito Santo. Eu li para você Atos 1, versículo 4, versículo 5, a promessa do Pai: não se ausente, não saia de Jerusalém, como também fala em Lucas 24, 49, porque eu, Senhor Deus, eu tenho uma promessa para cada um de vocês. E ali, um não queria uma coisa, o outro não estava querendo outra coisa, o outro não estava querendo uma outra coisa, mas todos os servos, todos os discípulos, todos os apóstolos, todas as pessoas reunidas em um só endereço, em um só local, querendo o mesmo propósito. E é isso que Deus ele quer encontrar nesta noite, no próximo culto, no outro culto, o derramamento do Espírito Santo, a promessa, porque Deus ele não é político para prometer e não cumprir. A eleição está chegando aí em outubro, mas Deus ele não é filho do homem para que se arrependa, ele não mente, ele não falha. Quando Deus ele promete, ele cumpre. Mas Deus ele está querendo encontrar em mim e em você essa atitude, esse desejo. Como é que entramos nesta noite na casa do Senhor, sedentos e famintos pela presença do Espírito Santo? Porque quem está sedento vai olhar para este copo de água e não vai deixar nenhuma gota, mas aquele que só quer molhar a pontinha do dedo, ou somente quer molhar a ponta da língua e falar que está sedento, é mentira, porque toda alma sedenta, todo espírito faminto pelo Espírito Santo, ele vai aguardar a promessa de Deus e ele vai querer ser cheio do Espírito Santo de Deus. E lá estavam eles. Só mudou a geração, só mudou o tempo. Há mais de 2000 anos atrás, e hoje, 2024, quarta-feira, nós, reunidos na igreja evangélica Hosanas para Cristo, 9h20 da noite, não importa poder estar abarrotada a igreja, mas não está, mas você está aqui com compromisso com Deus, com o céu, porque você vê no teu interior a necessidade e a urgência de ter mais do Espírito Santo de Deus em sua vida. Eu li o versículo 15 para vocês. Somente estava 120 pessoas. E 1 Coríntios 15, 6, eu falei para vocês que tinha 500 ou até mais 500. Onde é que estavam os 380? Conta fácil de se fazer. Se lá estava 500 e aqui estava 120, isso depois de ressuscitado, e Jesus falou: eu vou para o Pai, já está chegando a minha hora. Eu estava morto, mas eu ressuscitei.
próprio Atos 1, se você ler a partir do versículo 9, depois que lhes disse isso, vendo eles, foi elevado às alturas, uma nuvem o recebeu e ocultou aos olhos de todos, e estando eles com os olhos fixados no céu, enquanto Jesus subia, de repente, junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, dois anjos, os quais falaram: varões galileus, por que você está olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu vocês viram ele subir. Eu vou para o Pai, estarei à direita do Pai, mas não te deixarei órfão. Eu vou enviar outro Consolador, igualzinho a mim, que falará de mim, da minha obra, da mensagem do Pai. Vocês não estarão sozinhos, solitário, desamparado. O Espírito, o Consolador, vai estar com vocês até a consumação do século. Nesta noite, deseje, ame o Espírito Santo de Deus. Que nesta noite, eu e você, ao sair por esta escada, ao descer, que eu e você, seja no teu lar, seja amanhã no teu trabalho, seja no teu dia a dia, com parente, com familiar, que eu e você possamos desejar o Espírito Santo e ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Eu já vou encerrar. Abra em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Este mesmo Espírito Santo, Aleluia. que habita em nós, e a cada culto, amados, temos oportunidade de receber algum dom espiritual. Como é que está sendo a minha oração? A tua? Será que eu só estou pedindo algo da terra, algo de baixo, algo natural? Deus, eu quero uma viagem. Deus, quero trocar de carro. Deus, eu quero sair do aluguel e tua casa própria. E não há pecado. Não estou falando que é errado. Você pode pôr na oração. Mas será que toda vez, ao dobrar o joelho, será que a minha oração não está muito mundana, muito carnal, muito só para mim, muito só resolvo o meu problema, muito só eu quero juntar, e Deus sempre querendo me despertar e te despertar, como foi lido aqui pela nossa irmã de Gálatas 5:22. Será que na oração eu estou pedindo ao Espírito Santo: me enche de amor, me enche de alegria, me enche de fé, me enche de bondade, me enche de benignidade, me enche de fidelidade, me enche de temperança, de mansidão, de domínio próprio? Deus, eu estou com o joelho dobrado, orando, porque eu me sinto incapaz da sua obra. Eu preciso que o Senhor me dê um dom espiritual para que eu possa usar, não somente na casa de oração, mas principalmente lá fora. Depois da tua casa, você lê direitinho, 1 Coríntios capítulo 12. Quantos dons espirituais maravilhosos, que Deus só está sondando o meu e o meu coração. Aleluia. E querendo ver. Eu quero ver se minha filha vai pedir, eu quero ver se meu filho vai abrir a boca em oração e falar: ele está necessitado, ele quer. Para onde
capítulo 3, versículo 2. Só quisera saber isto de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma pergunta. Nós recebemos o Espírito Santo através do jejum, recebemos o Espírito Santo através dos louvores maravilhosos que foram tocados, adorando nesta noite, e foi um mover tremendo, o Espírito Santo agindo, consolando, confortando, santificando, te fortalecendo, e tem que ser assim também, mas principalmente, igreja, só quero saber isso de vocês. Vocês recebem o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Romanos 10:17 fala o quê? A fé vem por ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você vem ao culto, ouve a palavra, ouve a mensagem, mais o Espírito Santo ele vai te enchendo. Saia daqui nesta noite acreditando que o Espírito Santo vai te dar força para caminhar, vai te dar coragem, vai tirar o medo, vai tirar a covardia. O Espírito Santo te dá ânimo, disposição, fé nesta noite. O Espírito Santo nesta noite me ajuda e te ajuda a enfrentar e a vencer